Boa noite, sejam bem-vindos todos vocês, que Deus abençoe a todos no meditar da sua palavra. A palavra bíblica, os hinos, as orações e a mensagem do culto de hoje estarão direcionados ao dia do finados, que nós lembramos no último dia 2. Então esse será o assunto do nosso culto de hoje. Deus nos abençoe e nos toque por meio da sua palavra, nos fortalecendo a fé e nos dando a certeza de que Deus nos consola e está conosco sempre. O primeiro hino que nós vamos cantar: Eu avisto uma terra feliz. Fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos neste momento trazer diante de Deus, o nosso Senhor, as pesadas cargas das culpas dos nossos pecados que cometemos no nosso dia a dia contra Deus, contra o nosso próximo, desobedecendo a palavra, a lei, os mandamentos de Deus. E assim, queremos nos achegar então na presença de Deus, diante da cruz de Cristo, e a Ele confessar os nossos pecados e pedir perdão. Cristo na cruz pagou o preço para nos perdoar com a sua morte redentora. E assim queremos também que Ele nos conforte, nos perdoe todos os pecados. Quero convidá-los para orar junto comigo, fazendo a confissão dos pecados e pedindo perdão, dizendo: Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os pecados e iniquidades, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente.
Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Sendo esta tua sincera confissão, sendo que crês em Jesus Cristo como aquele que na cruz lhe dá o perdão dos pecados, eu anuncio da parte de Deus, o meu Senhor, e por ordem dele, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reconciliados, perdoados, ou como vimos na gravura antes da confissão, Jesus aliviou todas as nossas cargas, tirou toda a nossa culpa, nos dá o perdão. E agora, pela sua palavra, queremos ser orientados para andar num novo caminho. E o salmo que nós vamos ouvir hoje é bem conhecido, o Salmo 23, onde destaco principalmente o versículo 4. Quando andamos pelo vale da morte, ou quando estamos vivendo numa situação de luto, não estamos sozinhos, Deus está conosco. Eu quero convidar para vocês lerem junto comigo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. É aqui a leitura do Salmo, podemos nos sentar, cantamos o próximo hino. Caminhando alegres, vamos para os céus.
Podemos nos sentar. Aqui, como cantamos a Santíssima Trindade, então reverência, sempre ficamos em pé. E acompanhamos a leitura do Antigo Testamento, registrada pelo profeta Isaías, no capítulo 25, 6 a 9. E o profeta Isaías registra uma daquelas poucas frestas que temos para espiar para dentro do céu. É uma descrição do profeta de como seria a eternidade. E assim está registrado em Isaías 25, 6 a 9. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele, e Ele nos salvou. Ele é o Senhor, e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque Ele nos socorreu. É aqui a leitura do Antigo Testamento. Agora acompanhamos o texto da epístola, a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 a 58. Esse texto, ou melhor dizendo, o capítulo 15 de 1 Coríntios, todo ele fala a respeito da ressurreição, da vida eterna. E aqui nós vamos ler apenas uma parte, inclusive onde é citado o texto que acabamos de ouvir agora do Antigo Testamento. Diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. É aqui a leitura da epístola. Cantaremos o próximo hino. A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor.
Evangelho encontramos registrado em João capítulo 14, versículos 1 a 6. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor, se coloquem em pé. Em reverência às palavras de Jesus no Evangelho de João 14, 1 a 6, onde assim está registrado: Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos conversar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. E eu quero chamar a atenção para o credo apostólico, que aqui agora eu vou botar, principalmente onde nós vamos falar que Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a morte. E também, mais ao final, que nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Fazemos então a confissão dizendo: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar e preparar a mensagem. Cantamos o próximo hino: Mais perto quero estar.
Deus nos abençoe no meditar da sua palavra, que ela nos console, nos fortaleça. Em nome de Cristo, amém. Estão conseguindo me ouvir direitinho, hein? Está com uns problemas técnicos aí nos microfones, mas acho que agora se ajustou. Como eu já falei desde o começo do culto, os hinos falam, os textos falam também no culto de hoje. Vamos meditar sobre o tema da morte. Não sei se vocês têm alguma complicação com esse tema. Às vezes esse tema é um tabu, né? A gente desconhece porque não fala muito sobre este assunto. Eu vou explicar para vocês como eu fui introduzido nesse assunto bem cedinho. Vou mostrar aqui a foto da minha família. A qualidade da foto não é muito boa, já tem muitos anos, né? Mas a beleza, ela continua ali, tá bom? Né? Principalmente aqui bem no meio, aqui, ó, esse sou eu, ó, que está ali com certificado de confirmação, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho e as minhas duas irmãs mais novas. Toda vez que eu mostro essa foto para alguém, ela chama atenção por um detalhe. Não sei se vocês conseguem identificar. É a minha confirmação. Não sei se alguém fez a primeira comunhão ou a confirmação. O que está faltando ali nessa foto? É um momento de alegria, né? De festa. Está todo mundo de cara fechada. Notaram? Não tem ninguém alegre. É porque exatamente uma semana antes, isso foi num domingo, então 8 dias antes, aqui no meio, aqui teria entre as duas meninas o meu irmão, que morreu uma semana antes, com 4 anos de idade. O Johannes, ou Jones, como a gente chamava. E aí esse clima aí de velório, né? Todo mundo triste. E até então, ali eu tinha 15 anos mais ou menos. Quando se falava sobre morte, o assunto entrava numa roda de conversa, era assim, era proibido. Vamos mudar de assunto, não vamos falar sobre isso. Vira a boca para lá. E no fim a gente não sabia o que era isso. Então, quando acontecia, o desconhecido nos trazia mais pavor, mais medo, mais tristeza, do que conhecer a respeito do assunto. E assim, fui introduzido neste assunto. O meu pastor, na época, que fez também o enterro do meu irmão, eu enchi ele de perguntas. Tirei todas as minhas dúvidas. E a partir daquele momento, esse assunto era bem tranquilo para mim, como até hoje é. Sim, a morte, né, mais recentemente, há 1 ano e pouco, assim, perdi a minha avó, com 92 anos, descansou, ela estava já sofrendo bastante. E a gente sente tristeza por causa da saudade. A gente sente saudade quando alguém vai viajar, né? E fica um tempo sem a gente ver um amigo, um familiar. Então, mas a gente sabe que vai se reencontrar. Mas a morte é uma viagem que a gente não vai ver mais aquela pessoa. A morte, ela é dolorosa. E por isso que eu quero falar hoje com vocês, né? Eu quero que vocês também tenham a mesma tranquilidade de falar, de entender esse assunto, como eu tive depois de passar por essa experiência. Ainda quero dizer, né? E aqui eu quero... 4 anos tinha o meu irmão, né? Ele ia na escola dominical, mas assim, no dia do enterro, o pastor falou muito do batizado dele, onde ele foi batizado, e com o batismo, a importância dele, a gente tem o perdão dos pecados, é dado a fé em Jesus. A fé que salva, a fé que dá a vida depois da morte,
a vida para a eternidade, junto com Deus. Isso é maravilhoso. E ali no dia da cerimônia, né, de sepultamento, às vezes a gente não está muito atento, não escuta muito, não lembra muito o que foi dito, mas eu lembro. E isso me consolou muito, porque o batismo, onde tem a união da palavra de Deus com a água, e ali está o poder de Deus que dá a salvação. Isso foi consolador. E esta palavra de Deus, que foi anunciada, me consolou meus familiares. Alguns demoraram mais tempo, a minha mãe demorou bastante tempo para ser assim consolada, mas passou por essa fase e seguiu a sua vida. Mas nós vamos voltar a esse assunto e vamos falar um pouco mais depois sobre o luto. Eu dei uma pesquisada sobre esse assunto, o luto. Tem diversos livros, inclusive cristãos. Aqui nós temos, lá naquele, não tem muitas unidades, mas lá naquele display de livretos da Hora Luterana, tem um título, Quando Tudo Acaba, que fala sobre morte, sobre luto. Então até sugiro que vocês peguem, não tem muitos exemplares, tem outros que vocês podem levar junto para casa, ou entregar para um amigo que está passando por essa situação. Mas essa psicóloga, essa terapeuta, achei um conteúdo que ela fala sobre o luto. Além de ela trabalhar, a especialidade, ela trabalha com isso, né? Ela também é uma pesquisadora desse assunto, e também escreve e traz muitas palestras sobre o luto. E aí algumas coisas eu vou usar aqui do que ela falou, né? Nenhuma teoria é capaz de explicar o luto, né? E é interessante assim que nem os grandes psicólogos, como Freud, por exemplo, ninguém conseguiu até hoje explicar esse sentimento do luto, né? Esse momento que se passa. Então, não vou ser eu que vou tentar explicar aqui, né? O luto não é uma doença. Por exemplo, assim, ela explica que o luto pode, inclusive, abrir portas para que a gente fique doente, fisicamente, inclusive. Mas ela em si, o luto não é uma doença. Não é uma doença, é um sentimento. Uma tristeza muito grande. E nem todo luto tem fases, né? Às vezes a gente acha assim, isso aí daqui a um tempo vai passar. Eu até costumo utilizar uma ilustração, né, que é como um ferimento, né? Que um corte, por exemplo, né, ele leva um tempo para cicatrizar, tem um tempo, umas fases que precisa passar por aquilo, né, de aceitação, de revolta e tudo mais. Mas aqui então, segundo ela, e isso até faz um certo sentido, né, que algumas pessoas, elas passam essas fases, mas quando vê, passaram-se alguns anos, e aí tem uma lembrança, uma pessoa, uma foto, uma situação, que começa tudo de novo, né? E aí passa mais rápido, enfim. Então não se tem uma clareza para se afirmar que o luto tem a sua fase e aí depois passa. Não, né? Isso acontece comigo. Quando ela falou isso, eu disse, às vezes tem algumas situações na minha vida, né, que me lembram, né, de pessoas queridas. Por exemplo, agora no começo da mensagem ali falei do meu irmão, não tem como não lembrar dele, né? Então a gente volta àquela situação e sente de novo. Isso é completamente normal. E aí o mais interessante de tudo, o luto é o preço do amor. E aqui é interessante, assim, se você não quiser ter esse sentimento ruim de luto por alguém, não ame as pessoas. É meio difícil isso, é impossível, né? Então a gente sente essa tristeza, o luto, porque a gente
ama pessoas, né? Ama até animais, né, Albert? Né? Quando perde algum bichinho de estimação, a gente tem um sentimento por ele, e aí a gente fica triste, porque a gente ama, né? Isso também é aplicado, por exemplo, perdi a minha casa na enchente, né? Então a gente tem um apego, um amor por isso também, né? E aí a gente fica fiquei doente, perdi a minha saúde, também podemos nos entristecer por causa disso. E aí então são algumas dicas assim interessantes sobre este tema. Mas eu não sou terapeuta e não quero falar só sobre isso. Eu quero falar sobre a palavra de Deus, o que ela tem para nos dizer. E aqui então eu tenho uma imagem. Alguém viu essa imagem hoje? Né, eu compartilhei lá no grupo de WhatsApp, também no Instagram, no Facebook da congregação e também no meu, convidando para o culto. Ali tinha, né, culto na São Lucas, sábado às 19, domingo às 9. Não sei se chegaram a ver. Mas essa imagem é de um contexto bíblico. Vocês sabem me dizer qual que é esse contexto bíblico? Alguém tem um palpite? Priscila tem um palpite. Quando Jesus morreu. Mas é Jesus que é para estar ali, né? É o Jesus abraçando duas mulheres. Isso mesmo, né? Aqui é o contexto em que Jesus, lá de João capítulo 11, está consolando as irmãs Maria e Marta, que tinham perdido o irmão Lázaro, que Jesus ressuscita. E aí tem no texto lá aquelas palavras tão bonitas de Jesus falando para Maria e para Marta sobre a ressurreição, que a morte não é o fim. E aí assim, é interessante que Jesus se comove, né? Esse é o versículo mais curto da Bíblia. O versículo mais curto da Bíblia, João 11:35. Jesus chorou. Ele chorou porque perdeu um amigo e porque viu as pessoas, viu as irmãs chorando. Ele não é insensível. E aliás, momentaneamente, Jesus, ele deu a vida, devolveu a vida a Lázaro, ressuscitou ele. Mas, como eu disse, isso é momentaneamente, porque ele morreu depois de novo. Foi um milagre que durou por algum tempo e depois ele veio a morrer. Mas aqui eu quero dizer então duas coisas: que Jesus não é insensível, Jesus não está nem aí para o meu sofrimento. Isso não é verdade. E aí esse contexto mostra isso, que ele perdeu um amigo e se comoveu. E a segunda coisa, ele resolveu o problema da morte. Vou explicar melhor isso. Não é como ele fez com Lázaro, que ressuscitou por um tempo, depois ele voltou a morrer. Mas antes de dizer para vocês como Jesus resolveu o problema da morte, é importante dizer que Deus não criou a morte. Quem criou a morte foi o ser humano. A morte é uma violência à criação de Deus. Deus criou o ser humano para viver eternamente. E aí nós temos o conhecimento bíblico de Gênesis, em que é dito lá: se vocês comerem do fruto daquela árvore, certamente morrerás. Certamente morrerão. E eles fizeram o quê? Comeram o fruto da árvore. E ali então surge todas as desgraças que nós vivemos, sentimos, inclusive o luto, a doença, as intempéries do tempo, enfim, a ganância, a inveja, tudo de mal que existe surgiu com
a desobediência do ser humano. E ali também surge a morte. E aí a morte parece a morte tem 3 sentidos a morte, dá 3 significados bíblicos para a morte. A morte física, né, sendo ali o primeiro a morrer foi o Abel, morreu assassinado pelo próprio irmão, onde o coração para de bater, a gente para de respirar, o corpo começa a voltar daquilo que ele foi criado. Deus moldou da terra o primeiro homem, do chão, da terra, do pó, e deu para ele a vida. E quando morremos, voltamos ao pó da terra. Esse nós conhecemos como a morte física. E todos nós vamos passar por ela. E ela é consequência da ação pecaminosa do ser humano. Mas existe também a morte espiritual, que é alguém que está vivo aí, né? Andando, feliz da vida, ou sei lá como que, mas ele não tem a fé, não acredita em Jesus como seu Salvador, que pode lhe dar a vitória sobre a morte, lhe dando a vida eterna. Esse é um espiritualmente morto, porque ele não crê em Cristo. E a terceira definição de morte, a morte eterna. Quando a pessoa não crê em Cristo e morre, ela é espiritualmente morta, ela vai ter a morte para toda a eternidade. É isso que significa o termo morte, que não foi criado por Deus. E aí então Deus resolve acabar com esse problema, resolver esse problema para nós. E aqui então quero mencionar alguns dos textos que nós ouvimos hoje. E ela vem através da promessa da vinda de Jesus. Então Jesus não foi apenas insensível, pelo contrário, ele se sensibilizou com a morte de Lázaro e ele sente a morte. E, mais do que isso, ele quer resolver essa situação na vida de todas as pessoas. E ele o faz, por mais estranho que seja, através da morte, dando a vida dele na cruz. Ali, com a morte de Cristo, ele tira o pecado, a desobediência, dá o perdão, dá a absolvição, tira a culpa, que nem foi anunciado no começo do nosso culto. Mas a gente sabe que Jesus não permaneceu morto, ele reviveu, ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte. E aí diz o texto, vamos ler juntos, dizendo assim então: e ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Então, assim, com a morte e a ressurreição de Cristo, a morte perdeu o seu poder. O texto, esse aqui principalmente, onde é dito aqui, ele enxugará as lágrimas, não, deixa eu ver aqui, o Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Foi o texto também de 1 Coríntios 15 que nós ouvimos hoje, onde a morte está destruída. É cômico dizer isso, mas a morte foi morta. A morte morreu quando Jesus reviveu no domingo da Páscoa, sendo ele o primeiro a ressuscitar para a eternidade. E agora ele diz assim: todos os que creem nele também têm essa promessa da vida eterna. O texto que nós ouvimos hoje de João, capítulo 14, onde Jesus diz: eu vou para o céu, vou preparar um lugar. Aí o Tomé disse: mas como a gente vai saber o caminho? Eu sou o caminho,
não tem outro caminho. Ele é o único caminho. É isso que ensina a Escritura Sagrada. Lá no texto de Apocalipse também tem uma referência onde Deus acabará com as lágrimas. Lá voltará, por isso que a gente chama de paraíso, a ser que nem lá no jardim do Éden, antes do pecado. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá inveja, não tem nada de ruim. Então, pela morte, com a fé em Cristo, nós temos a promessa da vida eterna, onde a dor, as lágrimas e tudo de ruim acabaram. E isso é maravilhoso. É importante voltar também ao que dissemos há pouco no credo apostólico, quando afirmamos que Cristo ressuscitou e nós também vamos ressuscitar e ter a vida eterna por meio da fé nele. E assim a gente elimina outros ensinamentos que existem, como por exemplo do ateísmo, não tem nada depois da morte. Ou como o purgatório, um lugar intermediário entre o céu e a terra. E também o próprio espiritismo, que é tão forte aqui no Brasil, onde se reencarna, a pessoa morre e reencarna. A Bíblia não ensina sobre isso. O que nós cremos é a ressurreição para a vida eterna. Outro texto que nós vimos hoje, e aqui já, agora não falando mais tanto da morte, mas da dor que ela causa na gente, que permanece aqui, sendo a morte uma partida em que sentimos saudades. Nesse nosso sofrimento, nessa nossa dor, assim como Jesus consolou Maria e Marta, Ele também quer consolar a todos nós, sendo o nosso bom pastor. E aí Ele diz assim a cada um de nós: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Cristo está conosco, desde o batismo, como já falei no começo do culto, como também Ele está presente na palavra que podemos ler, ouvir, e ela nos ensina que esse é um Deus de amor, que está preocupado, que quer amar, que quer cuidar de todos nós. E a própria Santa Ceia, onde recebemos o próprio Cristo e Ele está em nós, onde Ele nos fortalece a fé e nos ajuda a seguir em frente. A palavra de Deus e a fé que temos também nos ensina a amar as outras pessoas que sofrem e precisam de cuidados. Cristo está conosco, está ao nosso lado. E sobre o muito que podemos falar sobre a morte, o luto, o que eu quero que vocês guardem e não esqueçam é que em Cristo nós temos a promessa da vida eterna. E mesmo que a morte nos traga tanto sofrimento, nós não somos deste mundo. Pela fé em Cristo nós temos uma eternidade com Deus e com todos os salvos. E enquanto esse dia, o dia da nossa morte, para o qual nós devemos estar preparados na fé em Cristo, que Ele nos console e nos ajude a consolarmos uns aos outros. Nesta certeza, saiba que Cristo está contigo. Todos nós temos uma experiência, infelizmente, de alguém que perdemos. E nesses momentos, que possamos saber, ter certeza de que estamos amparados e consolados por nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão
E durante a entrega das ofertas, nós vamos cantar o hino de louvor a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. Nesse momento de oração, nós queremos incluir a Ivone, que é a irmã da Beth. Ela está hospitalizada já há algum tempo, né? Então, que Deus cuide dela e fortaleça a fé e também esteja junto com todos os familiares. Também quero incluir as enchentes, ainda continuam em outros lugares. Queremos então pedir por todos aqueles que foram atingidos pelas enchentes. Oramos também para que Deus traga paz a esses locais onde tem guerra no mundo. Então que Deus também possa sensibilizar, tocar essas pessoas e que traga conforto a todos que perderam entes queridos. Como sempre também lembramos os aniversariantes dessa última semana, no dia 31 de outubro, o Gustavo Tischer, no dia 3 de novembro, o Gabriel Hartmann, no dia 4, o Leonardo Heinheimer, a Vitória Bauer, a Melita Spindler, o Nathan Witt. E no dia 5, o Ademir Wingert e a Judith Strasburger. Como também estamos agora próximos do dia do finados, no último dia 2, e falamos também sobre esse tema no culto de hoje. Quero aqui lembrar em memória os familiares destes que durante este último ano nos deixaram aqui na congregação. Provavelmente vocês também têm algum outro familiar que não é membro da congregação, que aqui também pode ser lembrado nesse momento. No dia 29 de novembro, então faleceu a dona Inelve Lenusa. No dia 9 de janeiro, Alice Bauer.
no dia 16 de janeiro, o seu Rudy Bauer, no dia 20 de abril, a Justina Mittman e no dia 25 de maio, a Lucinda Brown. Quero convidá-los a ficar em pé e vamos nos preparar para o momento de oração cantando este hino. Querido e amado Deus, diante de Ti nos achegamos com gratidão para louvar e reconhecer todos os cuidados que o Senhor tem tido para conosco, nos dando bênçãos sobre bênçãos. Muito obrigado, querido Deus, pelo Teu amor revelado em Cristo, pelo perdão dos pecados, a salvação eterna. E o Teu Santo Espírito que envias para nos consolar e por meio da palavra nos dás a fé em Cristo. E assim, queremos ser conduzidos por Ti para a eternidade. Louvamos por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes, por nos dar o pão de cada dia, por nos dar saúde, emprego, estudo, mas sobretudo, nós Te agradecemos por nos dares o Teu Filho Jesus. Te pedimos, consola a todos os enlutados, conforta cada um que perdeu um ente querido, que o Senhor também esteja presente na vida de todos os que sofrem por causa de doença, restabelece dando saúde a cada um. Seja também presente na vida das famílias que estão enfrentando as enchentes, que o Senhor também os ampare, que possamos também auxiliá-los. Cuida de todos os que são vítimas da guerra, principalmente inocentes, isto no mundo inteiro. Nas guerras que estão mais noticiadas na TV, outras que são mais regionais, mas que assim o Senhor conforte a todos os familiares, especialmente aqueles que perderam um ente querido.
Esteja presente em todos os lares, abençoando todas as famílias. Nós te pedimos, Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Ninguém tem maior amor do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Isso fez Jesus por nós quando ofereceu a sua vida em sacrifício. Ao celebrarmos a Santa Ceia, conforme a palavra de Deus, recebemos com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor! É uma bênção participar desta graciosa e íntima comunhão. Ao recebermos o perdão dos nossos pecados, o fortalecimento na fé e o crescimento no amor a Deus e ao próximo, nós cremos, Senhor, demonstraremos esta fé em nossa vida, amando a Ti e o nosso próximo e seguindo os Teus ensinamentos. Que assim seja. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, assim, nos revela na Escritura Sagrada, conforme registrada nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também tomou o cálice, deu graças a Deus e entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos sentar. Para a distribuição da Santa Ceia, vamos fazer como de costume. São convidados todos que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos e confirmados. Porventura, se temos algum visitante em nosso meio que gostaria de participar na Santa Ceia em outro momento, que fale com o pastor e a gente explica como isso é possível. Venham, porque tudo está pronto. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou.
cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças dou. Graças dou. Graças dou. Graças dou. Que o corpo e sangue de Cristo lhe fortaleça e preserve na fé verdadeira em Jesus para a vida eterna. Ficamos em pé, damos graças a Deus. Obrigado, querido Deus, por nos dar neste culto, por meio da Tua palavra que ouvimos e também da Santa Ceia que recebemos, nos dar o perdão dos pecados, o fortalecimento na fé em Jesus para a vida eterna. Que este também aumente nosso amor para com o nosso próximo, nos leve a testemunhar Cristo para todos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo, ó Deus Pai, com o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar e vamos cantar o último hino. Eu só confio no Senhor.